Olá, meninos, tudo bem? Passando aqui hoje para que nós possamos ter uma conversa sobre um gênero textual que tem aí no livro didático de vocês. Se vocês quiserem acompanhar, o gênero está na página 122, tá certo? Começa aí na página 122. Peguem o livro de vocês e acompanhem comigo, certo? Mas, primeiramente, a gente vai conversar, como geralmente eu costumo fazer antes de encaminhar as atividades propostas da semana. Então, vejam só. Nós vamos falar hoje sobre o debate deliberativo. Então, muitas pessoas pensam que o debate deliberativo ele é um gênero de oralidade utilizado apenas em assembleias. Então, quando a gente vê no jornal, né, ou então quem gosta de política, que acompanha a política nacional, ou inclusive a municipal, né, na Câmara de Vereadores, mas quando a gente acompanha pela televisão a discussão dos projetos, né, aquilo ali é uma assembleia deliberativa. Então, é onde se vê mais, né, são nessas assembleias. Porém, o gênero debate deliberativo, ele não é exclusivamente apenas desse público. Não é. Em situações do nosso cotidiano, nós costumamos sim fazermos debates deliberativos. Então, quando nós tínhamos nossas aulas na normalidade antes da pandemia, então que se discutia aonde fazer uma confraternização, aonde vai fazer tal festa, como é que vai ser, vai usar que cor na gincana, vai fazer o quê? E aí se tem um momento de escuta. Eu acho que a cor da nossa turma deveria ser lilás, deveria ser laranja, deveria ser amarelo, deveria ser verde. E se tem essa escuta para saber qual é a melhor cor, enfim, né? Se tem um momento de escuta onde você vai ouvir os argumentos do outro. Então, isso, para uma geração nova como a de vocês e a minha, né, que eu sou muito nova, graças a Deus, ainda e serei eternamente, é muito importante esse lugar de fala, esse lugar de escuta, certo? A gente vem de uma história recente no Brasil, né, não é muito distante, em que as pessoas elas não tinham um lugar de fala, né? As pessoas lutam por um lugar de fala ainda no nosso país. Elas lutam por uma representatividade. Então, esse poder de argumentar, de dizer o que pensa, não só pensando, mas sim considerando os direitos, né, sem ofender ninguém, isso é muito importante para a democracia. Então, o debate deliberativo, ele passa por essa linha de representatividade, de lugar de fala, de ouvir a posição do outro, certo? Ouvir a posição do outro, ela é muito importante, porque o lugar onde eu piso e o que eu penso, ele é meu. Mas aquele que vive numa situação diferente, pisa diferente e tem uma realidade diferente, ele vai ter um argumento diferente do meu. E nós precisamos construir argumentos que agreguem realidades e que tenham uma representatividade maior. Então, o debate deliberativo, ele é muito importante por isso, certo? O debate em si, ele é muito importante. Dentro do debate, você tem muitas ações que são vinculadas a ele. Eu vou citar algumas. Em um debate, você pode discutir, comentar, problematizar, contextualizar, argumentar, conversar, persuadir e defender um ponto de vista. São algumas ações que são oriundas do debate. Então, veja, você não vê aqui brigar, impor, não existe isso. Dentro de um debate, ele é respeitosamente, os lugares, as pessoas falam, certo? Então, em um debate verdadeiro, eu falo, eu tenho o meu momento de falar e eu tenho o meu momento de ouvir, certo? E de ser ouvida. Então, quando eu estou proferindo os meus argumentos, as minhas ideologias, aquilo que eu penso, as crenças e filosofias que eu defendo, o outro vai me ouvir. Quando for a vez do outro
dizer suas filosofias, aquilo que ele pensa, o que ele acha, os argumentos dele, eu preciso ouvir também. Qual é a diferença de um debate normal, comum, para um debate deliberativo? O debate deliberativo, ele tem um despacho, ele tem um produto final, certo? Então, vamos pensar uma situação, lá, nas assembleias. Então, as pessoas estão lá, elas estão falando, o presidente do debate deliberativo, ele estipula o tempo, cada um vai falar 3 minutos. E se for preciso, o presidente ele vai intervir para se manter a paz e o diálogo construtivo, para que não se tenha ofensas. Então, tem lá 3 minutos para cada um. Então, você vai construir os seus argumentos naqueles 3 minutos, certo? Antes disso, quando está tendo uma assembleia de um debate deliberativo, o presidente da sessão, ele diz qual é a pauta da outra semana. Então, vamos supor, eu não posso chegar em um debate deliberativo. Não é aconselhável, pode acontecer, mas não é aconselhável. Eu não posso chegar em um debate deliberativo e simplesmente discutir, falar, encaminhar. Olha, hoje nós vamos falar sobre tal tema. Não. Você aí que vai fazer um debate que vai participar de um debate deliberativo, precisa ter conhecimento antes do que será discutido naquele debate. Olha, a pauta da próxima semana, ela vai falar sobre o Estatuto da Família, que é algo muito polêmico e foi algo muito polêmico já de votação. Então, desde a primeira Constituição de 1988, se tem lá que a caracterização de família é aquela composta por homem e mulher. Eu não preciso dizer a vocês que ao longo dos anos, a caracterização e o padrão de uma família, ele mudou muito, até não se chegar a ter um padrão, não é? Então, isso é direito, é luta, é lugar de fala. Né? Então, hoje já se pode dizer que mulher com mulher, que homem com homem, que sei lá o que danado queira se discutir enquanto família, pode sim ser considerado família. Mas aí, até que ponto isso é lei? Até que ponto os direitos eles são garantidos para esses companheiros? As pessoas que, digamos, os homossexuais, que mantêm uma relação afetiva, que vivem juntos, eles possuem o mesmo direito de um casal hétero? Você sabe o que diz a lei a respeito disso, sobre o Estatuto da Família? Pois bem, isso já foi motivo de votação em assembleia. Só que aí, para ela ir para uma discussão em assembleia, eu não posso chegar e dizer aos nobres deputados agora qual será a pauta de discussão. Por quê? Eles precisam pesquisar e estudar, ver o que de fato, dentro do que eles acreditam, qual é o princípio que eles vão defender. É filosófico, é religioso, o que é que eles vão argumentar? Então, para se construir um argumento, seja a respeito desse tema que eu estou colocando aqui, né, que é a sugestão do livro, ou seja a respeito de qualquer outro argumento, é preciso se ter um tempo de planejamento, de escrita, para que na hora do debate deliberativo oral, desta discussão oral, eu esteja com o meu embasamento, para que eu tente persuadir, convencer o outro daquilo que eu estou defendendo. Vocês estão me entendendo? Então, eu vou pesquisar, vou escrever, vou ver o que de fato eu devo me pronunciar e defender, certo? E só depois, no dia marcado, no debate deliberativo, cada pessoa que foi ali escolhida para defender aquele grupo de pessoas, a nação inteira, seja o tamanho do grupo que for, seja os direitos de minha casa, de minha família, de meus filhos, seja o que for, da minha classe, né, da minha classe trabalhista, seja o que for, eu preciso, antes disso, ser informada, né, da data, né, qual será o tema. E aí chega o dia do debate, e o debate ele vai acontecer.
Então, deliberar é tomar uma decisão refletida sobre determinada questão. Os participantes de um debate que vão deliberar, eles devem apresentar e defender um ponto de vista até chegar a um consenso. Presta atenção. Um debate normal, você corre o risco de não chegar a um consenso. As pessoas debatem, e ao final dizem assim, e aí? Chegou a que ponto, a que consenso? Não chegou. Quem pensava daquele jeito continuou pensando, quem pensa daquele jeito vai continuar pensando, enfim. Num debate deliberativo, não. Num debate deliberativo, ao final, as pessoas elas devem chegar a um consenso final. Elas devem, dentro dos seus argumentos, ter um produto final. Após as discussões, após tudo que foi exposto aqui, o que é que este grupo, o que é que essas pessoas que participaram desta assembleia, o que é que elas decidiram? Vamos supor que eles não cheguem a um consenso. Então, se pegam os pontos defendidos, os dois pontos, a favor ou contra, que geralmente são assim, né? Sobre determinado ponto, sobre a implementação ou não da lei, sobre aderir ou não aderir à greve, ou a festa ser na piscina, ou ser no pátio da escola, não se chegou a um consenso final. Então, o que é que no debate deliberativo acontece? As pessoas elas vão votar. Elas vão votar. Então, tantos foram a favor, tantos foram contra. E aí, respeitando o direito da maioria, né, essa sessão decide isso. Então, é geralmente assim. Então, em um debate deliberativo, as pessoas, elas têm conhecimento antes, certo, gente? Sobre o que elas vão discutir naquela plenária, naquele momento, naquela reunião com aquele grupo. Então, elas têm conhecimento sobre aquele tema e, após isso, elas têm um tempo limitado, né, pelo presidente da sessão, pelo o líder do grupo, seja por quem for, né, que assume essa liderança. E aí, quando tem 3 minutos, tem 5 minutos, e aí dentro daquele seu tempo, você vai argumentar, você vai conversar, você vai construir opiniões e você vai ouvir na hora que o outro ele for fazer o papel de fala, certo? Ao final de um debate deliberativo, precisa sim ter se chegado a um consenso. Precisa sim saber o que de fato as pessoas chegaram à conclusão no final, o que é melhor para aquela situação. Caso isso não aconteça, as pessoas elas votam e aí sim se chega a um consenso através do voto, onde a maioria ela vence, tá certo? Então esse é o gênero de hoje, o debate deliberativo. No livro de vocês, na página 122, tem um exemplo de um debate, certo? Você tem aí a figura do presidente, que é aquele que vai intermediar a conversa, né, a discussão. E você tem aí a posição de 4 participantes. Participante 1, participante 2, 3 e 4. Então, vocês vão ler, certo, o discurso do presidente, dos participantes, e vale a pena. É uma discussão muito boa, onde durante a leitura vocês irão se posicionar. Vocês, ao passo que forem lendo os discursos, vocês vão primeiro ter raiva de algumas posições, né? Que isso é comum quando a gente escuta algo que fere as nossas ideologias, aquilo que a gente pensa e as nossas bandeiras de luta. Quando a gente vê alguém com um discurso muito diferente do nosso, né? Às vezes aquilo ali choca a gente, né? Mas a gente precisa silenciar e na hora de falar, se impor, né? Então, acontece isso entre esses 4 participantes. Alguns são a favor do relator e se colocam com isso, outros são contra o relator e, ao final, o presidente dá a decisão, né, do que a maioria colocou durante a plenária. Então, durante os discursos, vocês vão ver que tem muito cochete com reticências, e aí é do conhecimento de vocês, mas vai que alguém não lembre. Isso ali é um indicativo de que o discurso
ele foi dividido, né? Algumas partes eles foram cortadas, porque o discurso era maior, e aí se colocou a parte que era interessante para o livro, né? Para o livro didático e para a aula, tá certo? Após fazer essa leitura, né, eu sei que façam mesmo, porque vocês vão gostar. Vocês irão fazer o que o livro coloca, que são as interpretações, as questões de interpretação, que vão até a questão 8 da página 126. É o que nós temos para essa semana. Essa semana eu não coloquei aula online, porque eu vou participar de um momento de estudo, de um webinar sobre os aulões de português, os aulões de língua portuguesa que a GRE está organizando. Certo? É um momento de organização e de estudo, uma vez que a data da aula está se aproximando. Tá certo? Mas eu espero chegar aí na casa de vocês com alegria, né, e com muita vontade de continuar essa luta que nós estamos vencendo, né, até agora, graças a Deus, e vamos permanecer assim. Então, um forte abraço, um forte beijo, e que Jesus assim proteja vocês de tudo, de todo mal, tá certo? Fiquem com Deus.